receber esse episódio de Invencível depois do episódio de semana passada é um pouco triste, é um pouco decepcionante. Não tô dizendo que foi completamente horrível, mas pô, o episódio da semana passada foi um top 3, top 5 episódios da série. Então você espera que pelo menos um nível de constância ele fosse manter, né? Mas esse episódio é totalmente incongruente com o hype que a gente gerou com a série até agora. A animação voltou a cair bastante nesse episódio. Eu senti que ele abaixou o astral de geral que tava vendo, mané. Só eu que tive essa impressão. Antes de a gente comentar o porquê que foi assim, né? Eu só vou pedir você deixar seu likezinho, por favor, que ajuda muito o vídeo a ser recomendado pra mais gente, aparecer no recomendado de mais pessoas, o canal a crescer. E principalmente você se inscrever, que é o que mais me motiva a continuar, mais me ajuda, mais me deixa feliz de ver que tem mais gente chegando cada vez mais no canal, os vídeos estão pegando inscritos novos, isso tá me alegrando muito. E porque vai ter uma surpresinha, se tudo der certo, se Deus quiser, na semana que vem, que você vai querer acompanhar também. Então eu recomendo você se inscrever, pra você não perder nada disso, tá bom, meu amigão? Pô, ajuda nessa aí, que me quebra um galho grande demais, mano, por favor. Esse episódio ele é dividido em dois grandes segmentos, né? Tem a parte do Omni-Man, do Oliver e do Mark, e tem a parte do Allen, da Tech Jacket e do Império Viltrumita, né? E aí no final eles se juntam. Mas, assim, eu acho que a parte da Guerra Viltrumita puxou esse episódio tão pra baixo, que até as coisas legais da parte do Omni-Man, do Mark e do Oliver não conseguiram dar conta de deixar o saldo positivo. Esse episódio tem a continuação praticamente direta do final do episódio passado com a luta do Conquista e do Mark. A gente viu que ele estava extremamente ferido, né? Deu pra perceber pelo que ele estava fazendo ali com o intestino do Mark. Mas a gente não sabe exatamente como ele ia se recuperar, se ele ia se recuperar sozinho, né? A gente sabe que os Viltrumitas eles têm um fator de cura, até porque o Conquista ficou assim e também se curou antes dessa luta, né? Então tava esperando pra ver exatamente qual seria a solução. E a solução deles foi só, com o tempo ele vai se curar. Eu não fui convencido disso, tá bom? Mas assim como eu não fui convencido do Conquista ter se curado daquilo, ou do Arms ter se curado disso, mas pelo visto Invencível é um pouco recorrente a pessoa voltar de ferimentos impossíveis, né? Então, querendo ou não, por ele ser um Viltrumita, ele tem ali no seu DNA um fator de cura mais elevado, dá pra tentar comprar que com o tempo ele ia voltar ao normal. A questão foi muito tempo, né? Ele passou meses inconsciente. E pra não abandonar ele sozinho no planeta, né? O Omni-Man e o Oliver ficaram com ele durante esse tempo ali naquele planeta inóspito, só os três praticamente, né? O resto são todos animais irracionais. Ou pelo menos que não sabiam se comunicar, né? Mas pode ser que eles pensem e sejam inteligentes, como o Oliver falou, né? Então nunca se sabe. E essa parte do episódio eu achei muito legal, cara. Eu tava já querendo ver mais da dinâmica do Oliver com o Omni-Man, né? Eu falei isso no episódio passado, que eles criaram um conflito interessante pra ser resolvido ali, porque o Omni-Man sempre foi um cara que o Oliver admirava mais que tudo. E aí do nada ele ouviu ele falando merda da mãe dele, ele ouviu ele evitando falar com o Oliver, ele não queria nem ver ele. Então foi um baque muito grande que ele recebeu. E eu acho totalmente válido ele não querer falar com o Omni-Man. Eu falei, o Omni-Man só faz cagada atrás de cagada. Então, o Oliver tava no direito dele, sabe? Então eu queria ver como é que funcionaria essa dinâmica, ainda mais agora com o Mark, né, em coma praticamente. E foi bem legal, realmente cumpriu as expectativas. A parte dramática de Invencível, né, a não focada em lutas e power scaling e todas essas coisas, consegue ser muito boa às vezes, tipo, de verdade, é muito legal acompanhar. Quase sempre eu prefiro, inclusive, do que as lutas. Então, durante esses meses, a gente passou por todo o processo ali da relação do Oliver com o Omni-Man, né? No começo, o Oliver realmente nem queria olhar na cara dele, não queria conversar, não queria papo, não queria nada. O Omni-Man tava se esforçando pra tentar se redimir, igual ele tá fazendo desde o início da temporada, desde antes do início da temporada, né, da temporada 2 ali, já tá querendo se redimir, mas não ia dando certo, o Oliver ia recusando, ele tenta treinar com o Oliver não quer, e é a historinha de pai que quer se reconciliar com o filho e o filho tá na fase rebelde, né? Só que dessa vez eu tô mais do lado do filho do que do pai, o filho tem razão pra estar rebelde ali. Com o tempo eles vão se abrindo um com o outro, o Oliver vai um pouquinho mais confiando no Nolan, vai comendo da carne que ele tá dando, vai indo com ele em missões, vai treinando mais com ele, e dá pra ver que é um pouco gradual, né? Eu acho que não teve tempo no episódio pra colocar cada momento que eles foram se aproximando mais e mais, até porque foram 2 meses, né? Não tem como fazer isso. Mas eu acho que foi satisfatório o tanto que eles mostraram pra gente, a ponto de eu ser convencido que o Oliver perdoou o Omni-Man, né, avançando um pouco mais pra frente. Não ficou algo tão forçado assim, sabe? Até porque o Oliver realmente sempre idolatrou o Omni-Man, sempre gostou dele. Então pra ele voltar a gostar, não seria um esforço tão difícil, eu imagino, né? Foi legal ver que o Omni-Man também tava se esforçando pra atender os pedidos do Oliver, né? Quando o Oliver pediu pro Omni-Man não matar aquela lesma gigante, sei lá, aquele bicho louco ali, porque ele, pô, também é um ser vivo igual a gente precisa matar ele e tudo mais. O Homem-Man podia ter ignorado e matado o bicho, mas não, ele tá realmente se esforçando pra fazer as pazes com o filho, pra se juntar mais com esse lado humano dele, né? Então ele realmente poupou o bicho e eles foram cada vez mais conversando, ajudando o Mark. O Oliver foi ficando mais forte, graças a Deus, né? Porque ele até agora nessa guerra Viltrumita é um nada. Você é um nada, eu só quero a chave. Então foi bem legal até culminar realmente no final, onde eles estão bem parceiros, já estão conversando bastante, né? Tem uma cena muito engraçada, do Oliver contando pro Omni-Man como ele teve um crush numa lagosta. E assim, por mais que isso seja completamente bizarro, tem que lembrar também que ele veio de uma raça de insetos, né? A mãe dele é uma formiga.
Então não é tão estranho assim você pensar que ele poderia se sentir ali atraído por bichos exóticos, né? Só que o jeito que ele falou, que ele viu a lagosta no aquário e ele sentiu um calor por dentro. Nossa, eu fiquei igual a cara do Nolan, eu fiquei igualzinho. Fiquei, meu amigo, o que você tá falando? Mas agora a hipocrisia do Nolan, né? Porque ele também fura um fogo com a formiga e não falou nada. Agora o filho quer furunfar com a lagosta, ele tá errado. Aí o Nolan, né? O Mark finalmente acordou, né? E aí ele vai andando sozinho pelo planeta, porque ele não encontra o Oliver nem o Nolan. E aí ele chega no túmulo do Conquista e a cena ali é bem legal, cara. Porque, logicamente, né, ele ficou em coma por 2 meses, ele não sabe o que aconteceu depois do final da luta com o Conquista, ele não sabe se ele conseguiu matar o Conquista de verdade. Então, quando ele vê o túmulo, vê ali aquela coisa que o Nolan fez pro Conquista, que foi, de fato, eu achei bem legal, tá? Um parênteses aqui aberto aqui. Isso é mais um pouco da complexidade do personagem do Nolan, que entende que o Conquista era um psicopata, entende que o Conquista tentou matar os filhos dele, entende que ele era um dos piores caras da galáxia, mas ainda assim, cara, ele tem um pouco de honra com a história dele, com o legado do povo dele, sabe? Ele quis dar um funeral digno pro Conquista. O que também é uma contraparte de tudo que o Conquista pensava sobre ele mesmo, né? Ele pensava que ele era um ninguém, que ninguém ligava pra ele, que todo mundo queria ele morto, que ninguém se importava com ele, que se ele morresse ninguém ia nem ligar. Sendo que não, o Nolan provou nesse episódio que todo aquele discurso do Conquista sobre ser totalmente solitário e não ter ninguém que ligue pra ele, não é verdade. Porque o Nolan ligou pra ele, mesmo depois do que ele fez com os filhos dele. Ele quis fazer um funeral digno pro Conquista, tá ligado? Então essa parte pra mim foi espetacular. O Oliver, ele contesta ali a decisão do Nolan de, pô, tá fazendo um funeral pro cara que acabou de quase matar seus 2 filhos, mas o Nolan, ele pensa além disso, ele pensa que ele tá fazendo um funeral digno pro povo dele, que ele já tá indo contra, sabe? Então, fenomenal, assim, acho que tanto pra conclusão do arco do Conquista, que se achava esse cara sozinho, solitário, que ninguém ia ligar pra ele, e ver que, no caso não vê, né, porque ele tá morto, mas ter isso de um funeral digno pra ele, quanto pro Nolan, de todo esse ressentimento dele com a história vintrumita dele, eu achei bem legal. Aí, fechando parênteses e voltando pro Mark, né, ele não sabe que o Conquista morreu, então ele acha que quem tá enterrado ali pode ser o Nolan e o Omni-Man, ou os dois, ou qualquer coisa assim, né. Então você vê naqueles poucos segundos até ele descobrir de fato que não era isso, o cara, pô, se isso acontece com ele é pra poder ele se matarem naquele planeta ali mesmo, né? Ele não aguenta mais, não é possível, mas o cara é o homem que mais sofre no mundo. Mas chega rapidinho o Oliver e o Omni-Man, eles conversam ali, explica o que aconteceu, né? O Mark nem acredita que ele conseguiu matar o Conquista dessa vez, mas aquele ali é um momento bem legal, e aí a gente já parte pra outra parte do episódio que não é legal. Cara, real é que eu não tô nem com vontade de falar sobre essa outra parte do episódio. Tipo, de verdade, ela não tem muitas coisas legais pra comentar. No episódio passado, o pior já tinha sido o Alan e a Vest Jacket, né? Elas já não foram legais, mano, no episódio passado. Eles não fizeram nada contra os Viltrumitas, eles já atrasaram o que eu realmente queria ver, que era o Nolan, o Oliver e o Mark ali contra o Conquista e tudo mais. Então, toda essa parte que foi voltada pra eles nesse episódio foi do mesmo nível, porque foi muito abaixo. Eles voltaram lá pra coalizão de planetas e a guerra simplesmente começou. E ela foi ali ridícula. É um monte de takes de planetas num painel sendo dominados pela coalizão e acabou. E como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Sem nenhum dos três, eles já estavam ganhando a luta contra os Viltrumitas. Sem os três. Sem o Omni-Man, sem o Mark e sem o Oliver. Eles já estavam ganhando. A ameaça que os caras estão tentando construir desde a primeira temporada sobre os Viltrumitas, que eles vão chegar e vão acabar com tudo e tudo mais, simplesmente não fizeram nada nesse episódio, mano. Nada. Eles perderam a guerra assim, com os soldadinhos aleatórios dele e tudo mais. E pra piorar, tem o Trag. Não só a escrita dele ficou meio mais ou menos, mas o visual dele não ficou legal. Assim, se tu pegar pra ver o Conquista bota medo. Medo. Tu olha pra cara do Conquista, tu se sente ameaçado. Tu fala, cara, que esse cara aqui, a qualquer momento ele vai acabar com o planeta todo. Tu olha pro Nolan. O Nolan não dá medo, mas ele é imponente, ele é forte. Tem aquela cara fazendo mil, tá ligado? Olá, filho. Bigodão, pô, sinistro, bombado, legal. Cabelinho tranquilo. Até o Mark, mano. O Mark, dependendo do traje dele, né? Esse amarelo menos, mas quando era azul e preto, tu sentia uma imponência, ou então as variáveis dele de invencível, né? Tinha uns ali que pareciam psicopatas, lá, aquele o Mark de moicano, o Mark com o uniforme amarelo, beleza. O Trag não passa isso, não passa, mano. Vou te falar, ele parece um cara fofinho, mano, fofinho. Tu olha pra ele, parece um cara fofo. Por algum motivo eles escolheram um desenho pra ele muito redondinho, muito fechadinho, bonitinho, sabe? Cadê esse cara imponente, mano? Que tu olha e parece um armário de gigante, tá ligado? Tipo, ele não é baixo, ele não é fraco, mas ele não tem nada dele que se destaque, que tu olha pra ele e fala, pô, esse cara aqui realmente merece o título de Imperador dos Viltrumitas. Não tem, mano. Até o Tidus, né, o traidor dos Viltrumitas, quando ele tira a camisa, ele mostra, ele parece mais arrumado que o Trag, mano. Isso é uma escolha, cara, isso é uma escolha, porque nos quadrinhos tem vários quadros dele que ele realmente parece mais imponente, ele parece mais truncado,
cara mais fechada. Não tem por que teste de redondo, é uma escolha que os caras quiseram deixar. E foi uma escolha ruim, mano. Ele não pareceu ameaçador. Não senti nada dele. E é o que eu mais queria sentir, porque eu sei que ele é o brabaço das HQs, né, do quadrinho. E aí ele aparece em cena pela primeira vez, um episódio todo sobre como ele tá organizando ali essa guerra. E eu achei ele fraco, não gostei. Pra completar, né, no final do episódio, os Viltrumitas vão fazer uma invasão ao planeta lá da coalizão. O principal planeta, né? E eles levam um sacode, mano. Sacode, assim, bagulho feio. Tudo bem que chega pra ajudar, né? O Mark, o Nolan, o Oliver ali e tudo mais. Então, lógico que eles, né, não iam lutar contra bandos de batata. Mas a performance de todos os Viltrumitas foi patética. O Craig, o cara do monólogo, ele foi humilhado pelo Tidus, né, o traidor. Ele foi humilhado pelo Nolan. A Anitta levou um murrão do Mark, não ofereceu terror algum. Até o Oliver tava, sabe, batendo nos caras. O Mark, o Alan continua sendo meio inútil, mas ele conseguiu voar um pra cima. Tipo assim, veio o supra-sumo dos Viltrumitas pro planeta da coalizão e eles não fizeram nada, mano. Ah, tudo bem, tem a cena lá, dramática de, nossa, eles destruíram umas construções ali e tal, mas pega em comparação ao planeta todo e a quantidade de Viltrumitas que vieram e os mais fortes Viltrumitas que vieram, e eles não mataram uma pessoa importante, não fizeram nada demais assim, além de, né, matar um monte de figurantes numa cidade aleatória. Tu fica, cara, então essa ameaça é uma merda. Desculpa, se esses caras vêm pra Terra, eles peidam. Porque na Terra, a cada episódio tem uma ameaça que faz o Mark sangrar, que faz o Mark sofrer. Aquelas lacraias do submundo lá, né? Lá da crosta terrestre. Que bate nos Viltrumitas, o dinossauro que bateu no Mark, bate nos Viltrumitas. Manda os caras pra Terra, então, eles vão perder, pô. Sei lá, muito nada a ver. E aí o Treg, né, que é esse grande regente, fica na nave, pô. A guerra, o cara não faz nada, mano. Ele fica na nave dele. A guerra, esse conflito inteiro. Não desce pra ajudar os outros. Ele não é mais forte, ele não é o brabão. Pô, vai lá ajudar os caras, mano. Mata alguém, bate alguém. Tu é muito forte, mano. Não, ele ficou na nave dele lá, segurando. Ah, ser ou não ser. Ele tá igual o Hamlet. Ser ou não ser. Ele segurando aquela caveira de bosta lá. Aí a caveira cai, ele, não, minha caveira. Pega e vai embora. E aí eles destroem a nave deles e o cara vai embora. Vai embora, não, galera, vamos recuar. E vai embora. E acabou o conflito grande. Tu ficou, pô, tá de sacanagem que essa é a nossa Viltrumita. Pô, não, nada a ver, mano. Um adendo aqui pra falar do Gold, daquele patrulheiro espacial lá com aquela arma ali, que aquela arma pra mim, o design dela e o que ela faz pra mim é maravilhoso. Eu fiquei encantado. Ela é maravilhosa. O cara dá um tiro que continua infinitamente, pô. Isso é uma loucura, esse design de arma, essa ideia é muito boa, mano. Eu gostei pra caramba. E acabou aí o episódio, mano. Os Viltrumitas foram embora. A coalizão ganhou, né? Eles pegaram ali o traidor que abaixou a guarda para os Viltrumitas entrarem. E já, tamo junto. Decepcionantíssimo. A animação nada demais, voltou a ser aquele padrão de qualidade sem iluminação nenhuma, sem nada. O Trag, como eu falei, o design não ficou legal. Achei muito decepcionante, mano. Acho que não é o pior da série, assim, não, mas com certeza é o mais decepcionante. Depois do episódio incrível que foi o episódio passado, eu fiquei chateado, mano. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse episódio, que se você gostou do visual do Trag, se você se sentiu intimidado por ele, se você realmente achou que ele ficou muito nada a ver. E comenta aí a sua opinião sobre o episódio, mano. Se você concorda comigo que foi realmente bem decepcionante ou se você achou que supriu suas expectativas, né? Como eu falei já no início, deixa o like pra ajudar o vídeo a recomendar pra mais gente. E o mais importante, se inscreve pra você não perder o vídeo da semana que vem, que eu vou continuar falando sobre Invencível, sobre o próximo episódio, que a temporada tá acabando, né? Faltam só 2 episódios. E, como eu falei, semana que vem eu acho que vai vir uma surpresa aí, hein? Então acompanha pra você ter um pouquinho mais de mim ainda, né? O que será que eu vou fazer, hein? Vamos ver. Muito obrigado por ter visto até aqui, meu amigão. Até amanhã, mano. Até amanhã, não. Já tô gravando isso aqui de noite. Tô com sono, galera. Desculpa. Até semana que vem, mano. Tamo junto.